Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor, como é bom vê-los aqui. Alguém nos visita nessa noite? Temos uma visita, amém, seja bem-vinda. Mais alguém nos visitando? Glória a Deus. Abra suas escrituras, por favor, em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Tiago 5, versículo 13. Tiago está quase lá no finalzinho da Bíblia, né? Tem Pedro, e logo em seguida 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2, 3 João, e daí Judas e Apocalipse. Então está bem lá no finalzinho. Tiago capítulo 5, 13, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém, amados? É tremendo que nesse capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18, todos esses versículos mencionam uma ação: orar. Em cada versículo se fala sobre a necessidade da oração, se fala sobre essa atitude de orarmos ao Senhor. E nós vamos dar uma olhada em cada uma delas, né, de uma forma breve, mas só para nós entendermos um pouco o contexto. Tiago está escrevendo essa carta a uma congregação de judeus que está dispersa. Provavelmente essa dispersão ocorreu ali, se nós olharmos lá no livro de Atos, capítulo 6 e 7, nós vemos que os cristãos de Jerusalém acabaram sendo dispersos por conta da perseguição para a Judéia, a região da Judéia, e ali eles foram dispersos também por conta da perseguição entre as nações. E Tiago, ele escreve acerca desses cristãos que estão sendo perseguidos por conta da sua fé. Então o contexto da carta, ele se dá num contexto de sofrimento, de perseguição, de dificuldade. As coisas não estavam indo, digamos assim, aos olhos do homem, a mil maravilhas, digamos, né? Vindo à igreja, cultuando ao Senhor, mas havia uma opressão por parte de uma perseguição, né? Por conta de uma perseguição que eles estavam sofrendo, e eles estavam passando por um estresse aumentado, digamos assim, por conta disso. E eles estão passando por provações, perseguições e até mesmo tentações. Por conta de todas essas pressões que estavam tendo, eles estavam passando por tentações de murmurarem, né? Aí ele fala no capítulo 3 que eles devem guardar a língua. Tiago fala acerca do privilégio que alguns estavam dando para algumas certas pessoas por conta do poder aquisitivo dessas pessoas e deixando outras pessoas de lado por conta também do poder aquisitivo baixo, né? Podemos dizer assim. Então nós vemos que haviam tentações e haviam pressões naturais acontecendo entre eles, e Tiago está escrevendo para eles: olha, vocês precisam corrigir essas coisas.
Tiago fala sobre a verdadeira fé, que é uma fé que é expressada, é uma fé que é visível, não uma fé que é intelectual e fica só na nossa mente, no nosso coração, mas algo que realmente nos move a algo. E é assim que deve ser a nossa fé, amém? Se nós cremos que nós devemos fazer o bem e não fazemos, o que isso tem a dizer sobre a nossa fé? Que ela não é viva ou não está assim tão viva quanto a gente pensa que está. E ele termina essa carta falando acerca desse tema tão importante que nós todos conhecemos, e se estamos aqui entendemos isso, porque esse é um culto de oração, onde nós buscamos ao Senhor de uma forma mais especial do que nos outros cultos. Ele termina essa carta com esse tema de oração. A dependência do Deus vivo, a dependência do Deus que pode todas as coisas. Olha só o que ele fala no versículo 11 do capítulo 5. Ele convida, os leitores a suportarem todas essas coisas que eles estão sofrendo, sem vacilar, Olha só, ele fala assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, assim como nós, eu acho tremenda essa carta de Tiago aqui, porque ele cita as Escrituras, E cita a história de Jó. Nós viemos aqui, trazemos uma palavra muitas vezes, e a gente cita uma história lá do Velho Testamento, uma história do Novo, e aqui Tiago está escrevendo a carta aos judeus e está citando Jó. Olha só, olha o exemplo da vida de Jó. Ele passou por tudo aquilo, mas o final foi bom. Deus não o abandonou, Deus não o deixou. E da mesma forma nós podemos entender isso, que Deus não abandona os seus e Deus não deixa os seus. Aleluia! Nós podemos confiar nisso, irmãos. Nós podemos pegar essa palavra e carregarmos conosco e apresentarmos aonde quer que for, porque Deus não falha. Deus não falha. Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala que o nosso Deus, Ele não nos abandona e não nos deixa. Então ele pergunta, ele lança essa pergunta no versículo 13, entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Então ele fala assim, o primeiro porto seguro, do cristão é a oração. O primeiro porto seguro do cristão é a oração em todos os momentos. E muitas vezes, nós temos dificuldade de entender isso, A gente está passando por uma dificuldade, um aperto, alguma coisa se mostra, eu tenho que conversar com fulano de tal, vou buscar ajuda ali, vou buscar ajuda aqui. A gente faz isso porque nós somos humanos. E glória a Deus também, porque mostra que a gente não é tão independente assim, a gente depende das outras pessoas também. Mas Tiago ele fala que ele ore. Há uma responsabilidade da parte de cada um de nós, porque a oração é aquilo que traz conforto para aquele que sofre. Por quê? Porque Deus ele opera através das nossas orações. Então, muitas vezes nós pensamos que o sofrimento é a ausência de Deus. Muitas vezes pensamos que se Deus está permitindo eu sofrer, por que eu vou pedir para Deus? Não estou dizendo nós assim, mas as pessoas questionam isso. Poxa, se Deus está me permitindo sofrer, por que eu vou pedir para Ele, para me aliviar o sofrimento? Ele não sabe, mas é porque nós precisamos tomar essa posição de oração, de dependência. Alguém escreveu assim, eu não lembro o nome, irmãos, para citar, mas ele escreveu algo assim, que a oração não muda o coração de Deus, mas muda o nosso coração, A oração faz a gente refletir sobre a nossa postura e a nossa posição. Quando Adão pecou, Deus veio e procurou por ele, e falou, Adão, onde você está? Não porque Deus não sabia, mas para que Adão olhasse
a posição em que ele se encontrava. Então alguém de vocês está sofrendo, que ele ore. Por quê? Porque a oração traz conforto, a oração alivia-nos, a oração traz paz, a oração nos consola, porque nos aproxima de Deus. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A oração é esse lançar a Deus. Senhor, Tu conheces a minha situação, Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, Senhor, Tu conheces o meu limite, Senhor, eu estou aqui à beira do meu limite, Senhor, me ajuda, vem com a Tua provisão, vem, Senhor, vem, opera, abre essa porta, fecha aquela porta, Senhor, traz livramento. É isso, nós estamos dependendo do Senhor, a cada momento, a cada instante. Não deixe que as dificuldades venham a venham te cobrir, na verdade, e te oprimir. Lance-as ao Senhor e confie que Ele é um Deus que salva. Jonas, de dentro do peixe, orou assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. E a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Quando a minha vida se esvaía, lembrei-me de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Aleluia. Olha que tremendo. De dentro daquele peixe, ele ora e Deus o salva, Deus o resgata. Por quê? Porque ele orou e se humilhou diante de Deus. Está entre vocês alguém que está sofrendo? Que ele ore. Busca o Senhor, igreja. Busca o Senhor, irmãos. Não olhe para o lado, olhe para cima. Olhe para aquele que pode te salvar e o único que pode te salvar. Essa oração é uma súplica contínua. Enquanto houver o sofrimento, ore. Enquanto houver a angústia, ore. Então não é orar uma vez, não é orar duas, não, é uma súplica contínua de oração. Quando passar o sofrimento, há alguém entre vocês feliz? Cante louvores ao Senhor. Amém? Quando o livramento vem, cante louvores. Quando a resposta do Senhor vem, cante louvores ao Senhor. Então, ou seja, de novo, de uma forma contínua, essa alegria, essa participação de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Aí ele segue adiante: está entre vocês alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então nós vemos aqui que parece que as coisas se escalaram um pouco. Doença aqui, irmãos, ela significa doença física, amém? Mas essa doença que Tiago está falando aqui, também há uma possibilidade dessa doença se referir a doenças como fraqueza espiritual, fraqueza na nossa fé, fraqueza na nossa personalidade, fracos talvez em caráter, por estarem caindo em tentação, por não estarem suportando a perseguição e abandonando os caminhos do Senhor, ou diante da pressão da perseguição não conseguir resistir. Então, se alguém está passando por isso, chame alguém para lhe ajudar em oração. Se você não consegue orar, vá buscar em alguém a força para estar orando com você, buscando o livramento do Senhor. Veja isso, irmãos, porque às vezes nós ouvimos de pessoas assim: Senhor, ou pastor, ou irmão, eu não consigo mais orar. Não tem problema, irmão, nós vamos orar juntos, nós vamos caminhar juntos. Eu vou orar com você, não só por você. Muitas vezes não conseguimos orar com eficácia quando estamos doentes. Chame alguém para orar com você. Chame alguém para, junto com você, batalhar para que você se fortaleça e possa buscar e possa andar com o Senhor e buscar. Está alguém entre vocês doente? Fraqueza na carne mesmo? Ou enfermidade no seu corpo,
Chame um presbítero, chame um pastor, chame o seu líder, chame alguém para orar por você, ungir você com óleo, para que você possa receber a cura do Senhor. Deus colocou sobre nós líderes, irmãos. Deus colocou sobre nós líderes. Todos nós estamos debaixo de uma cobertura. Nós temos uma cobertura nessa igreja. Pastor Leodoro, nosso pastor titular, ele é a cobertura dessa igreja espiritual. E ele compartilha essa cobertura conosco, pastores auxiliares, líderes de grupo, líderes. Para fazer esse cuidado, irmãos, você não está sozinho, você não precisa estar sozinho. Chame alguém para caminhar com você se você está doente, espiritualmente. Se você está doente na sua carne, no seu corpo, chame alguém para orar com você. E orar por você. Ali ele fala assim, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Glória a Deus! A oração de um justo é eficaz, como diz ali no versículo 16. Unja com óleo. Jesus ele cita para os 12, em Marcos capítulo 6, 13, ele fala assim, eles expulsaram muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleo e os curaram. Essa era uma prática que Jesus ensinava aos seus discípulos, a ungir com óleo para a cura. Salmo 23, 5, o salmista escreve, ele fala assim, tu unges a minha cabeça com óleo. O pastor de ovelhas, naquele tempo, ele colocava o seu cajado ali na frente da entrada da ovelha, só passava uma ovelha, não podia passar mais ninguém. Ele parava aquela ovelha, ele verificava se tinha alguma ferida, se tinha alguma coisa seca. Ele pegava, jogava óleo, ele limpava aquela ferida e deixava a ovelha passar. Então o óleo tem a ver com cura, irmãos. Traz cura às feridas. Às vezes cria aquele cascão e por baixo está inflamado, precisa ser retirado, precisa ser limpado. E Deus ele faz isso. O óleo do Espírito Santo, ele cura as nossas feridas mais profundas, seja na nossa alma também, nas nossas emoções. Ele cura-nos. Nós precisamos externalizar isso. Chame alguém para orar por você, chame o seu líder, chame alguém que você conheça, que tenha uma caminhada com Cristo, talvez de mais tempo. Às vezes tempo não significa muita coisa, irmãos, mas muitas vezes significa que a pessoa já conhece o Senhor. Mas busque alguém para orar com você, se você não tem essa disponibilidade, mas já que você está aqui hoje, procure um líder, procure um pastor, procure um de nós, venha, quando nós convidamos você para vir à frente para receber oração, venha com fé, irmãos, venha com expectativa, venha com uma vontade realmente, Senhor, hoje eu vou receber a minha bênção, hoje eu vou receber a minha cura, hoje, Senhor, eu creio que a oração da fé vai me levantar, e aquilo que eu estou buscando do Senhor, eu vou receber. O Senhor não vai ficar mais calado, Ele vai falar comigo, Ele vai me dar direção, Ele vai abrir as portas, ou Ele vai fechar as portas, mas eu vou ter a direção do Senhor. O Espírito de Deus não é um espírito de confusão, irmãos. Ele quer nos dar a direção. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 1,6 diz assim, lá no capítulo 1, versículo 6, quando você pedir, creia e não duvide. Isso é fé, irmãos, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Mas aquele que tem fé permanece, irmãos. Não é verdade? Não é a fé que nos mantém focados, não é a fé que nos mantém imóveis. É a fé, irmãos. A oração da fé restaurará os doentes e o fraco, e o Senhor o levantará. A oração, ela também fala acerca de perdão de pecados, irmãos. Portanto, versículo 16, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros,
para serem curados. Isto aí é para nós como congregação, irmãos. É por isso que cristianismo não dá para ser feito ou seguido, né, de forma plena, sozinhos. Se nós olharmos todos os mandamentos que Jesus fala, né, amais uns aos outros, suportai uns aos outros em amor, orai uns pelos outros, encorajai uns aos outros. Se nós olharmos todos os uns aos outros que as Escrituras falam, nós vamos entender o quê? Que cristianismo não dá para ser feito sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, irmão, irmã, eu preciso de você, eu preciso da sua companhia, eu preciso das suas orações, preciso dos teus conselhos, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você para que eu possa cumprir os mandamentos de Cristo. Se eu estiver sozinho, vou fazer com quem? Quem será o outro? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos das orações uns dos outros, e nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Irmãos, não é ficar, falando todos os detalhes das nossas vidas uns para os outros, não é isso que o texto está falando aqui, não. Mas o texto está falando de algo sobre nós trazermos à luz coisas que o inimigo quer que nós deixemos nas trevas ou na escuridão. Porque o pecado, ele age na escuridão, irmãos. Amém? Porque as fraquezas das nossas vidas, muitas vezes os lugares onde nós tropeçamos e caímos, nós precisamos do apoio das orações dos nossos irmãos até que nós sejamos fortes para ficarmos de pé. Sejamos livres disso. Porque o inimigo quer que nós fiquemos fracos, exaustos, feridos, vitimizados, e quando nós ficamos assim isolados, nós somos uma presa fácil do inimigo. O pecado nos quer sozinhos. Adão, quando pecou, escondeu-se. Deus foi até ele e o trouxe para perto. E Deus faz isso através da sua igreja também. Confesse os seus pecados uns aos outros. E orem, mais uma vez a oração aqui, uns pelos outros para serem curados. E a oração do justo, versículo 16 diz, é poderosa e eficaz. Versículo 17 fala assim que Elias era homem, humano, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E ele orou novamente e choveu. Que coisa, né, gente? Que coisa tremenda, né? E a Bíblia fala que Elias era humano como nós. Elias cria num Deus, Elias estava aliançado com o seu Deus, com o Jeová, com o Deus de Israel, e nós também estamos aliançados com esse Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós temos uma aliança com esse Deus, e Deus tem uma aliança conosco. Nós não somos melhores e nós não somos piores, porque o que nos faz dignos não é aquilo que nós fazemos, mas o que nos faz dignos é o fato de Cristo ter nos lavado, nos justificado e nos trazido para dentro dessa aliança, dessa família. E agora nós podemos utilizar a fé e a autoridade do nome de Jesus. Para quê? Não para determinar que vai ficar sem chover, a não ser que Deus tenha um plano para isso. Mas para orarmos uns pelos outros, orarmos pelo fraco, orarmos pelo doente, orarmos por aqueles que estão oprimidos pelo poder do pecado, para que recebam cura, para que recebam salvação. E a nossa oração, a oração desse justo, a oração desse homem, dessa mulher aliançada com Cristo, na autoridade do nome de Jesus, é poderosa e eficaz, igreja. Eficaz. Ou seja, ela cumpre a vontade de Deus.
Ela é eficaz porque ela cumpre aquilo que Deus deseja que seja cumprido, que é o perdão, que é a cura para as nossas vidas, irmãos. Elias era uma pessoa que nem nós, como nós, porque ele passava fome. Não vou ler o versículo ali, irmãos, que eu quero orar com vocês, queremos orar com vocês, mas Elias passava fome, Elias teve medo, Elias se cansou da batalha, ele era homem sujeito às mesmas paixões como nós somos. Sentimos calor, sentimos frio, sentimos medo, sentimos raiva muitas vezes, sentimos culpa, mas ele orou fervorosamente, por quê? Porque ele cria num Deus que é poderoso. Nós podemos orar fervorosamente, irmãos, e oração fervorosa não é aquela oração que é alta, aquela oração que é, imponente aos olhos do homem, não. Uma oração fervorosa é uma oração que crê, é uma oração de fé, é uma oração que depende do Pai, depende do nosso Deus. Então tomem Elias como exemplo, tomem Elias como exemplo. A oração do justo. Eu tenho anotado na minha Bíblia aqui, que diz assim, que eu fiz uma anotação. A oração do justo, a nossa justiça está no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Se confiarmos nas nossas obras, para que nós tenhamos a resposta na oração, nós entraremos em dois extremos. Primeiro, se eu confio na minha obra, então eu estou orgulhando, tendo orgulho de mim mesmo, eu sou bom. E se eu não confio nas minhas obras, então eu olho do oposto, Senhor, eu não sou digno, eu tenho vergonha, eu me sinto culpado. Mas a justiça não está naquilo que nós fazemos. A justiça está naquilo que Cristo fez na cruz. Por suas pisaduras nós fomos curados. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, igreja. É por aquilo que Cristo fez na cruz. A nossa justiça pertence a Cristo Jesus. E a nossa justiça está no fato de nós estarmos aliançados nele. Assim como Elias estava aliançado com o Deus de Israel. E assim como Deus enviou a chuva em resposta às orações de um homem que cria, justo, Deus também envia saúde, restauração, renovação, alegria, bênção, paz aos nossos corações, que clamamos a Ele. Amém? E nessa noite nós queremos orar, igreja, por você. Se coloque de pé.